Boa noite, queridos irmãos. Vocês poderiam dar uma devolutiva sobre o som e o vídeo, se vocês estão vendo e ouvindo perfeitamente? Nós estamos prestes a iniciar mais uma preleção aqui pela sala virtual da Casa Espírita André Luiz, e hoje o tema vai ser laços de família. Mas eu vou aguardar até as 20 horas em ponto para a gente iniciar, tá ok? Se alguém puder mandar uma mensagem para mim, informando se o áudio e o vídeo estão bons, eu agradeceria. Dois minutinhos para a gente iniciar a nossa palestra. Que bom que vocês já estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Adriana. Boa noite. Nossa, de Blumenau, Santa Catarina. Que alegria alcançar aqui de Cuiabá, a cidade de Blumenau. Boa noite, Cristiane. Vocês estão me ouvindo bem e vendo? Tá tudo certo? Bem, 20 horas, então vamos iniciar a nossa palestra de hoje. Quero novamente dar as boas-vindas a todos os que estão aqui na sala virtual da Casa Espírita André Luiz, onde nós estamos juntos aqui para colher sementes de amor e verdade do Evangelho Redivivo de Jesus. Inicialmente quero agradecer ao Vini pelo convite e a presença de todos vocês aqui. Antes de nós iniciarmos, eu convido todos vocês a uma prece. Vamos então, assim, amados irmãos, dulcificados pelos nossos melhores sentimentos, elevar nossos pensamentos ao construtor da terra, ao nosso mestre e guia, Jesus Cristo,
Vamos pedir que Ele envie seus bons espíritos para nos instruir, para fazer com que a nossa conexão com o nosso anjo de guarda seja cada vez melhor. Nesta noite especial em que vamos falar sobre os laços de família, vamos pedir desde já que Ele derrame luz e paz sobre todas as nossas famílias, sobre os nossos familiares que estão próximos e que também estão distantes de nós, para que nós aumentemos, fortalecemos o vínculo que existe entre nós e que nos amemos cada vez mais, porque por meio do amor em família, nós melhoramos o amor em todo o planeta. Assim seja. Meus queridos irmãos, então, como eu já disse, o tema é laços de família. Que bom que a tia Maria está aqui já, minha querida família. Tio Cleto, muito obrigada, que representam meu pai e minha mãe aqui neste plano terrestre. Muito obrigada por vocês estarem aqui, tia, hoje nesse tema tão especial, laços de família. Gente, então eu começo falando sobre a lei da sociedade. Na lei da sociedade, a lei natural do livro número 3, do capítulo 7 do livro dos Espíritos, nas questões de 774 e 775, Kardec exortou os espíritos a nos esclarecerem sobre a importância da família. E os espíritos denotam a importância da família para o progresso da sociedade, dada que os laços de família estreitam os laços sociais, porque é na família que a gente começa a aprender a viver um com o outro. E assim, se uma família é equilibrada, muito provavelmente nós vamos ter uma pessoa que vai também conseguir viver equilibradamente em sociedade. E os espíritos continuam. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. Então, a partir do amor que nós mantemos entre os nossos irmãos consanguíneos, o ideal é que também esse amor se estenda para todos os homens da sociedade, para todos os homens e mulheres. Afirma ainda na questão 775 que o resultado do relaxamento dos laços de família seria uma recrudescência do egoísmo. Que palavra difícil, né? Recrudescência significa aumento com maior intensidade. Então, nós, pais, mães, avós, nós temos por obrigação de manter a nossa família unida, porque ela é uma grande arma contra o egoísmo. Portanto, hoje, baseada nessa introdução, eu proponho uma reflexão sobre a importância da nossa família, das famílias que vivenciamos não só pelos laços consanguíneos, mas também em situações mais frequentes de amizade, de trabalho, os nossos vizinhos, porque mais para frente nós vamos ver. Todas essas relações alimentam os laços sociais, têm o grande propósito, todas essas relações que ampliam os nossos laços sociais, têm o grande propósito do nosso progresso, tendo como fulcro a pluralidade das existências e a justiça de reencarnação, da reencarnação. Na realidade, o que eu estou querendo transmitir aqui para vocês é que esses laços dos nossos amigos, dos nossos, das pessoas que trabalham com a gente, muitas vezes essas pessoas poderão vir em outras existências pessoas da nossa própria família. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Então, já que nós tocamos no assunto da reencarnação, vamos aqui esclarecer os dogmas da reencarnação, o que é a reencarnação. E nós encontramos essas respostas nas questões de 166 a 170 do Livro dos Espíritas, em que Kardec codifica para nós o porquê da reencarnação e nos revela que a reencarnação é a ferramenta divina para a depuração da alma, que não alcançou a perfeição em vida. Então, aqui eu quero dizer duas coisas. Até tenho, ao invés de ferramenta divina, eu gosto muito de um termo chamado uma pedagogia divina, para fazer com que a gente viva, reviva
até aprender. E essa perfeição em vida, é bom que nós saibamos que é uma perfeição relativa. Por quê? Porque a perfeição absoluta só pertence ao Criador. Somente Ele é perfeito absolutamente. Mas nós, com certeza, chegaremos a arcanjos. O interessante é que os espíritos explicam que para depurar-se, a alma passará, suportará a prova de uma nova existência. Eu acho isso acalantador. E que para atingir a transformação necessária, a alma passa por várias existências físicas, várias existências. Quantas? Não sabemos. Portanto, o objetivo da reencarnação é a expiação, é o aprimoramento progressivo da humanidade, é fazer com que a gente reveja nossas atitudes e assim fazer com que, diante de cada nova experiência, nós deixemos de lado todos os sentimentos que não são oriundos do amor. E o número de reencarnações? O número de reencarnações será o adequado para o despojamento de todas as impurezas de nossa alma. A cada existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. E aqui é muito interessante a gente lembrar a lei do progresso. A gente não piora em nenhuma encarnação. A gente pode até marcar passo e não avançar, mas piorar, nós não pioramos. E são muito e numerosas, porque o progresso é quase que infinito. Para a gente chegar na pureza de espírito, nós temos que viver muito e para nos tornarmos mais evoluídos e aumentar a nossa capacidade de amar. E tem mais, além de vivermos em várias experiências reencarnatórias, nós também sabemos que nossas diferentes existências corporais se passam em diferentes mundos. Então, além da pluralidade das existências, existem as pluralidades dos mundos. E ainda completam os espíritos esclarecendo que aqui passamos neste globo, aqui na Terra, não é a primeira e nem a última, e é uma das mais materializadas e das mais distanciadas da perfeição. Vocês imaginam a perfeição? Porque esse planeta já é maravilhoso do jeito que é, sendo um planeta de provas e expiações, nos dizendo que é um dos mais materializados. Imaginem como serão os mundos de outras dimensões. Então, na questão 172, os espíritos afirmam que depois da última reencarnação, o espírito se transforma em espírito bem-aventurado, e aí será um espírito puro. E eu adoro lembrar uma passagem do livro Joana d'Arc, Médium, de Leon Denis, que ele diz assim: quando um espírito atinge a sua pureza, ele repousa por um tempo indeterminado nos braços do Criador. Nós, na realidade, nos tornamos parte do corpo celeste e vamos ficar lá nos alimentando da bondade, do amor, de tudo isso, até o dia em que Deus entende que nós estamos prontos para nos enviarmos para novas missões. Anjos de guarda, espíritos protetores, ou até missionários de luz, missionários de amor em vários mundos. A questão 171 ainda nos diz, Kardec pergunta, sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? E os espíritos respondem, o dogma da reencarnação está baseado sobre a justiça de Deus. Todos os espíritos tendem à perfeição relativa, e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea, mas em sua justiça faculta-lhes realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Muito bem. Então, nós iniciamos com a lei da sociedade, que apresenta os laços da família como uma lei divina e que é um instrumento para o progresso da humanidade, para a prática do amor e do amor fraternal. E aqui, já que nós falamos uma prática para o progresso da humanidade, eu volto a lembrar que também esse cenário pandêmico também vem para que nós reforcemos as práticas familiares, a vivência familiar, para que nós resgatamos os laços familiares.
Visitamos também os conceitos, a causa da pluralidade das existências no mundo. Esse é o dogma da reencarnação. E agora vamos ouvir, então, o mundo espiritual acerca da constituição das famílias. Se nós temos que passar por várias existências para nos tornarmos espíritos puros e colaborar, então, assim, de uma maneira absolutamente amorosa com a evolução deste mundo e de outros também, agora nós vamos falar, então, como são formadas as famílias, parentesco e filiação, semelhantes físicas e morais. E aí, as questões de 203 e 214 nos revelam coisas interessantíssimas, esclarecedoras, libertadoras, inclusive para nós, pais. Na questão 203, nós aprendemos que os pais transmitem aos filhos somente a vida animal, somente o corpo, as aparências físicas, porque a alma é individual e somente Deus cria a alma. Por isso que um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Há o esclarecimento de que a parentela remonta às nossas existências. Então, a gente pode ter sido parente de uma pessoa numa outra existência, consanguíneo, e aqui não. Daí, muitas vezes decorrem as causas da simpatia entre nós e outros espíritos que vos parecem estranhos, porque certamente já estivemos juntos em outros momentos. Portanto, a reencarnação estende os laços da família, ela acumula, ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos ou entre os colegas de trabalho pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Ou, se agora você se der muito mal, você não suportar um vizinho, ou cuidado, é melhor você refazer suas relações agora para não vir, talvez, numa próxima encarnação com um laço mais estreito ainda com essa pessoa. Essa dinâmica da reencarnação, ela quer então vencer o orgulho da exaltação dos ancestrais. Sabe aquela história? Mas eu sou de família muito nobre, eu tenho um nome, e aquelas questões de sociedade, de só querer viver no meio de pessoas mais nobres, que têm títulos honoríferos e tudo mais. Não, gente, isso a gente não carrega por entre as existências, porque o servo e o patrão, o nobre e o plebeu, podem ter laços consanguíneos na atual, passada ou futura existência. A questão 207 ainda, ela reforça que os pais transmitem aos filhos semelhanças físicas, mas não moral. Ué, mas espera aí, Sandra, às vezes a gente vê assim, nossa, mas aquela pessoa, ela é muito difícil, ela tem o gênio do pai, ou ela tem o gênio da mãe, ou é o gênio do avô, ou às vezes também tem as características boas, né? Olha, aquela pessoa tem a doçura da mãe dela, realmente. Mas essas semelhanças, elas não vêm por essa questão aqui do nascimento corpóreo. As semelhanças morais provêm da simpatia que há entre os espíritos atraídos pela semelhança de suas tendências. Tanto que, às vezes, nós temos amigos de infância que a gente não dá conta de ficar muito tempo com ele, que aquela conversa não flui. E tem amigos que a gente conhece há 1, 2 meses e que a gente tem a impressão de que sempre foram nossos amigos e que as relações são muito mais fortes do que aquelas, às vezes até de um próprio familiar. Esses são os verdadeiros laços de família, pela simpatia. Entretanto, os pais têm sim, e devem e têm grande influência sobre os filhos depois do nascimento. Eles têm a missão de desenvolver seus filhos pela educação. Então, nós não podemos desistir em nenhum momento do melhoramento moral dos nossos filhos. Temos que persistir no seu caminho. Mas nós temos que saber também que os nossos filhos vêm com uma bagagem, vem com a sua sabedoria inata, e nem sempre nós conseguimos mudar alguns vícios dos nossos filhos, mas nós temos que tentar, não desistir.
devemos fazer com toda a nossa devoção, com abnegação, com dedicação total, para não nos pesar nas próximas existências. E aqui eu estou usando nos enquanto mãe e pai que sou. Nas questões 209 e 210, ainda faz a seguinte questão, tem a seguinte pergunta: e como pode de pais maravilhosos moralmente nascer filhos perversos? Mas eles merecem se eles são tão maravilhosos? Acontece, gente, que quando nós estamos para reencarnar, nós participamos do nosso plano. E aí, na erraticidade, no mundo espiritual, o espírito perverso, ele quer melhorar. Nenhum espírito quer continuar na perversidade para sempre. E daí ele pede para seu refazimento moral que ele nasça entre pais valorosos. E pede isso. Mas e aí, pelo amor de Deus, os pais que são bons, por suas preces, os pais não podem melhorar o espírito do filho? Podem, mas eles não podem evitar essa oportunidade que foi concedida por Jesus e por Deus a esse espírito perverso que quer melhorar. Mas na prece constante, os pais podem sim já acalmar um pouquinho esse espírito perverso e aí vai ser mais fácil o refazimento moral. Então, os laços de família também são estendidos na escolha das provas. Nós escolhemos onde nós queremos nascer, quem serão os nossos pais. E aí, a questão 258 a 273 também afirma tudo isso. Pelo livre arbítrio, Deus permite que na erraticidade, na vida espiritual, nós escolhemos o gênero das provas que queremos suportar. Portanto, não é Deus que impõe as tribulações da vida como castigo. Deus deixa toda a responsabilidade da escolha e dos nossos atos e de suas consequências, de maneira que nada entrava o nosso futuro. O caminho do bem como o caminho do mal nos está aberto. E agora eu quero refutar aqui um famoso ditado que muitos filhos, quando estão bravos com a gente, né, eles costumam falar: eu não pedi para nascer, agora você me aguenta. Não tem essa? Pediu sim, gente. Pediu e ainda escolheu a gente. Então vocês podem se defender desse jeito aqui. E na questão 259, diz assim: o processo da escolha porque também não é assim, não é que a gente sabe tudo que vai acontecer. Nesse processo de escolha, não significa que saberemos tudo o que nos sucederá. Na experiência encarnatória vindoura, porque escolhemos o gênero da prova. Os detalhes são consequências dos nossos atos aqui, da nossa atuação durante a vida aqui na existência terrestre e durante as nossas posições. Por exemplo, se nós escolhemos nascer entre malfeitores para melhorar nossas virtudes, saberemos das virtudes que teremos que nos fortalecer, mas não que tipo de situações que nós vamos passar. Por exemplo, na questão 260, eles dão um exemplo, que uma pessoa, ela roubou em outras existências, e ela quer nascer no meio de pessoas, num meio propício para o roubo. Então, ela pode nascer, de repente, num lugar muito singelo, numa comunidade muito pobre, onde existem muitas pessoas violentas, e ali ela vai ter que vencer isso. Né, dificuldades financeiras de arrumar emprego, mas ela vai ter que vencer essa virtude de não roubar. Como ela pode também nascer na alta sociedade e, de repente, entrar no mundo político e ter que vencer a corrupção e a vontade de roubar. E os espíritos ainda esclarecem que a prova na riqueza é muito mais difícil de ser vencida do que a prova de uma situação menos abastada. E será que temos que passar por todos os tipos de prova, pelo amor de Deus, todos os tipos, todas as circunstâncias que nos exercitam, o orgulho, a inveja, a avareza, sensualidade, prazeres, tão assim. Será que nós temos que passar por tudo? Certamente que não, graças a Deus. Há espíritos que desde o começo tomam um caminho certo e se isentam de muitas provas. Outros terão que passar por aquelas que não venceu. Isso mostra, gente, que tudo que acontece com a gente é consequência da nossa
ação, e da justiça e da benevolência divina, que não desiste da gente, que faz a gente tentar, 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 até se tornar um ser perfeito dentro da nossa relatividade. E aí tem uma pergunta, mas espera um pouquinho, se eu posso escolher as minhas provas, não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Isso parece ser natural para nós, que estamos cheios de vícios, de orgulho, de egoísmo, mas para o espírito não. Quando ele se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra forma. É como se fosse o doente que escolhe frequentemente o remédio mais desagradável para se curar rapidamente. E aqui eu vou dar um exemplo de amor, de coragem, que é da mãe do André Luiz, né? do patrono da nossa casa aqui, do André Luiz. Ela já estava num plano bem elevado, muito elevado, ela foi uma mulher muito amorosa, não tinha mais necessidade de reencarnar no nosso planeta. Mas ela foi casada com o Laerte, que era o pai do André Luiz. E o Laerte era um homem fino, de sociedade, muito famoso, mas ele tinha uma vida, aliás, vida essa conjugal com várias outras. E duas especificamente pessoas, ele prometeu mundos e fundos, mas ele não cumpriu. E essas pessoas esses espíritos, eram espíritos muito endurecidos. E fez com que o Laerte não conseguisse sair da zona umbralina. Passou anos e anos, décadas na zona umbralina. Toda vez que ele se abria para o bem e ele tinha a chance de encontrar seus assistentes, ele era subjugado novamente por essas duas pessoas. E a mãe do André Luiz, cheia de amor e amando e aprendendo, valorizando os laços de família, porque quando a gente ama alguém, a gente não quer o nosso progresso sozinho, a gente quer levar todo mundo com a gente. Ela pediu para o Ministério da Comunicação e pediu lá para todo mundo, enfim, e conseguiu a graça de reencarnar novamente como esposa do Laerte e mãe dessas duas ex-amantes, enfim, assim, né, que estavam evitando o progresso do Laerte e também o próprio progresso dessas duas. Então, e agora, meus irmãos, nessa parte, agora que eu vou mostrar para vocês, é o consolo aos corações sobre a eternidade dos laços amorosos entre os entes queridos, as relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, as metades eternas. Isso aqui é muito importante porque agora nós estamos passando assim tantos entes queridos nossos que estão desencarnando e a gente tem que ter a fé robusta de acreditar que o mundo espiritual é muito melhor do que aqui, muito, muito melhor. E quando um ente querido nosso desencarna, nós não perdemos os laços com ele, muito pelo contrário. Então, meus queridos, na questão 291 diz assim: além da semelhança geral de afinidade, há entre os espíritos afeições particulares? Sim, do mesmo modo que entre os homens. Todavia, o laço que une os espíritos é muito mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes das paixões. As afeições de cada espírito são suscetíveis a alterações? Não, não, pois eles não podem se enganar, não têm máscara sobre a qual se escondem as hipocrisias, por isso suas afeições são inalteráveis quando são puros. O amor que lhes une é uma fonte de suprema felicidade. E a afeição que duas pessoas se dedicavam neste mundo continuará sempre no mundo dos espíritos? Essa questão muito me emociona, porque eu me lembro da minha mãe, que foi um ser que tinha uma afinidade perfeita comigo. Então, sim, sem dúvida, se alicerçadas sobre uma simpatia verdadeira, são mais sólidas e mais duráveis que sobre a terra. Já pensou que coisa maravilhosa, gente? Se aqui a gente vive relações tão maravilhosas, como não será reencontrar nossos entes queridos no plano espiritual?
E tem mais uma seção que diz assim: ninguém poderá ver o reino de Deus, no Evangelho segundo o Espiritismo, reforçando todas essas questões que nós já falamos sobre a reencarnação. Lá também tem uma seção, no capítulo 4, que diz assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência, que não é o que a gente acredita. A gente acredita na pluralidade das existências. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como supõem certas pessoas. Pelo contrário, fortificam-se e estreitam-se. É a teoria oposta que os destrói. Os espíritos formam, no plano espiritual, grupos ou famílias unidos por afeição, simpatia e semelhante de inclinações. Felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação os separa momentaneamente, porque ao regressarem à erraticidade, encontram-se como amigos a regressar de uma viagem. Muitas vezes, inclusive, seguem-se na encarnação, reunindo-se novamente na mesma família ou em um mesmo círculo de trabalho em conjunto para o mútuo adiantamento. Então, tenhamos coragem, meus irmãos, tenhamos muita coragem para vencer a perda, o desencarne de nossos entes queridos. E para encerrar essa preleção, eu quero contar uma historinha que Jesus contou na casa de Simão Pedro, né? E ele foi estimulado pela sogra de Pedro. E eu estou encantada por esse livro, porque ele ensina de uma maneira muito doce. E aí parece que a gente escuta, parece não, a gente escuta novamente a amorosidade nas palavras de Jesus. Eu me refiro ao livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. Então, gente, essa historinha que eu vou contar para vocês chama-se A Escola das Almas, que é a família. Então, Jesus tinha terminado uma preleção amorosa com os seus apóstolos, e aí a sogra de Pedro, ela fez uma pergunta assim: Senhor Jesus, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Aí Jesus, claro que já tinha entendido tudo que ela tinha falado, tudo que ela queria saber. Mas para tornar mais claro, né, a moral da noite, a historinha, né, que daria a moral da noite, ele olhou para ela carinhosamente, como se diz assim: como assim? E aí, gente, eu fiquei com tanta dosinha aqui da sogra do Pedro, porque ela foi às lágrimas, ela contemplou Jesus significadamente e disse assim: iniciamos a tarefa do lar entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa da paz e da compreensão, entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Aí Jesus olhou para ela e disse assim: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Mas ele sabia que essas palavras não tinham sido suficientes para aprendê-lo. E quem é professor já ouviu falar daquela coisa de reconhecimento de saberes e competências. A gente tem que ensinar de acordo com o mundo que a pessoa vive. Então, Jesus fez a seguinte pergunta para a sogra do Pedro, que eu não sei qual que é o nome, porque não aparece aqui. Ele pergunta assim: o que você faz com as lentilhas antes de servi-las? Aí ela fala assim: horas, eu escolho, eu lavo, eu cozinho e depois eu tempero para servi-las. Eu coloco no fogo para aquecer, cozinho, amolecê-las e depois eu sirvo. Aí ele: é muito bem, é isso mesmo. E com o pão? Você serve um pão cru? Não, de jeito nenhum, meu senhor, de modo algum, a velhinha humilde disse. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, não dá para eu servir para os comensais. E aí Jesus também disse o seguinte: pois também existe um banquete divino, um banquete que nós devemos servir ao Pai. E sabe o que nós temos que servir para o nosso Pai glorioso? Os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos. Então, o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, ou seja, é o lugar onde é amassado o pão, ou o forno onde ele é preparado.
Então a gente sofre um pouquinho, né? Porque ser amassado, ser aquecido, o que nos parece aflição ou sofrimento dentro do lar, na realidade, é um recurso espiritual para que nós tornemos puros nossos sentimentos e possamos oferecê-los no banquete divino. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, porque assim, gente, em casa, a gente vê um hábito que a gente não gosta, mas a gente vai tolerando, não vai? Para quê? Para que a gente saiba tolerar isso de todos e para que a gente amorosamente possa colaborar com o aprimoramento daqueles hábitos. Observando defeitos alheios e suportamos, aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. Porque a partir do momento que você encontra um defeito no outro, a primeira coisa, você também tem que procurar os seus. Bom, e aí continuou mais alguma coisa, mas aí a sogra do Pedro, ela estava muito magoada com alguma coisa que a gente não sabe o que é. Mas ela falou assim: Mas Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem e, no entanto, não mudam, jamais aprendem. E aí Jesus falou assim: é verdade. Tem algumas pessoas que vêm e não aprendem. Mas o que, que você faz com aquelas lentilhas que depois de cozinhar bastante, elas ainda continuam duras? Aí ela falou: eu jogo fora. Pois é. Aí Jesus dá um super puxão de orelha na gente. Ele fala assim: ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes ao lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do ambiente, do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Que bronquinha, né, gente? Então, que todos nós saibamos ceder ao fogo benéfico da nossa família e ajudar todos os nossos familiares, termos paciência, né, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos maridos, tios, primos, no nosso trabalho. Vamos ampliar a nossa família. Quero agradecer a Laine, né, que me iniciou nesse trabalho. Eu fico muito feliz todas as vezes que ela participa das palestras comigo, e ao Vini, pela confiança e pelo convite. São dois amigos muito queridos que realmente nos aproximamos por simpatia. Acredito, espero que sejamos de uma família em outras vidas, em outros mundos, né? E é isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham aproveitado essas lições e que retomem, reforcem a esperança de que nenhum laço de amor jamais é rompido, ele se fortalece na erraticidade. E agora, então, eu convido vocês a uma prece final. Vamos elevar, então, nossos sentimentos, nossos melhores sentimentos a Jesus. Vamos pedir que Ele nos ajude a colher essas sementes que mostram o caminho do progresso pela família. Que nós saibamos amar todos os nossos familiares, mas que também aproveitemos as oportunidades dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, de todos, para ampliar os nossos laços de família já nessa existência. Assim seja. Obrigada, meus queridos. Um beijo e até a próxima.